Olá, falando um pouquinho aqui do seminário com o meu título de Direito Internacional Privado, alguns conceitos que ocorreram na Idade Média. Este ramo do direito ele surge na Idade Média juntamente com a formação dos estados, ganhando uma maior relevância após a consolidação dos estados europeus e também com a expansão ultramarina, sendo que sua interdependência global só ocorre somente a partir do século XX. Tem também a questão do feudalismo, que a regra nessa época, na Idade Média, era o jus soli, que é o princípio pelo qual uma nacionalidade pode ser atribuída a um indivíduo de acordo com seu lugar de nascimento. Mas no norte da Itália, onde o regime feudal não era tão acentuado, os intercâmbios comerciais eram muito intensos. Dessa forma, demandavam uma solução jurídica mais sofisticada para solucionar os conflitos entre os povos que eram tão diferentes naquela época. Na Idade Média, se vê assim o direito internacional como conhecemos hoje. Surgem então as noções de Estado nacional e de soberania estatal. E esses conceitos foram consolidados na Paz de Westfália, em 1648. A partir de então, os estados abandonariam o respeito a uma vaga hierárquica internacional baseada na região e não mais reconheciam nenhum outro poder acima de si próprios, né, que no caso era a soberania. E a Europa começou a adotar uma organização política centrada na idade em que cada nação correspondia, ou seja, a um Estado-nação. Essa fase precursora da antiguidade até a Idade Média europeia, né, foi a necessidade da coordenação, da aplicação de normas jurídicas de origens territoriais distintas e tidas, né, pela maioria da doutrina, como a inexistência na antiguidade, uma vez que não havia reconhecimento desses direitos de outras comunidades. Inclusive, o estrangeiro, naquela época, poderia ser reduzido à condição de escravo, né? Por outro lado, a gente tem autores que sustentam que, mesmo na antiguidade, fragmentos apontam respeito ao direito de estrangeiro, né? O que seria um demonstrativo de origem primária do direito internacional privado. Ainda na Idade Média Europeia, o direito romano codificado por Justiniano deixou de ser uma regra jurídica para passar a ser um livro de estudo, né? Que foi uma ferramenta útil a ser ofertada tanto ao débil Sacro Império, que é o romano germânico, cuja existência apela à unidade, né? Em contrapartida, a fragmentação dos direitos dos povos germânicos quanto a uma sociedade mercantil, nascente que necessita da segurança jurídica, ofertada por uma codificação jurídica complexa já atestada. Savigny, no seu esforço de compreensão científica do direito, ele suscitou em seu livro O Sistema de Direito Romano Atual, no volume 3, a igualdade do tratamento das questões jurídicas, que para haver uma solução idêntica, o contrário seria irracional, seja qual for o foro de julgamento. Para Savigny, é possível identificar a priori o direito mais pertinente a cada relação jurídica, por meio da localização do centro ou sede da relação em análise. Rompe-se, então, a base das teorias estatutárias, que não era o foco da regra e seus limites de aplicação. Para Savigny, o foco deve ser a relação jurídica, cujas características e natureza apontariam a sua sede, sendo a lei da sede o direito mais adequado para a regência de tal relação jurídica. É indispensável, então, atribuir a cada categoria de relação jurídica uma determinada sede, né, o que exige a investigação de relações, a investigação de elementos existentes em cada relação jurídica, como, por exemplo, o lugar da sustentação de um bem, o lugar do cumprimento de uma obrigação, entre outras. Para Savigny também, ao se deparar com um confronto ou concorrência de leis de espaço, cabe ao direito internacional privado investigar e descobrir qual legislação, direito, essa relação pertence, ou seja, cabe-lhe determinar a sede de cada relação jurídica.
E também o direito internacional privado ele nasce de uma busca de solução jurídica para questões conflitantes entre as relações de indivíduos e civilização. A partir dessa época, da época da Idade Média, quando a fixação da unicidade do direito romano ruiu por terra, surgiu a necessidade de saber qual direito se aplicava nas relações entre os povos. Ou seja, se fortaleceram e se multiplicaram os burgos europeus, né? E os seus moradores também, em especial os mercadores, que viram diante de uma situação inusitada, passaram a coexistir dezenas de direitos individuais, representados pelas dezenas de cidades e estados que haviam naquela época. É interessante aqui também registrar essa questão do direito internacional privado na Idade Média, que segue uma vertente que diz respeito a contabilizar a aplicação de leis diferentes para solucionar casos entre pessoas, tanto de natureza civil como também comercial. E também na Idade Média, né, com o desenvolvimento conquistado pelas cidades repúblicas no norte da Itália, já por volta do século XIII, que tal ordem elas passam a promulgar suas leis específicas, daí surgem essas leis específicas. Outra coisa também, esse sistema italiano que havia nessa época para soluções de conflitos, eles primavam para soluções referentes à questão de bens, que aplicavam-se aí a questão de lugar, que é o lex loci, né, onde os bens estão, onde se encontravam. O da sucessão, que é a lei de domicílio, né, do de cujus. A questão do testamento também. E trazendo aqui como referências, né, que eu utilizei para falar desse ponto do seminário, eu usei Maristela Basso, do curso de Direito Internacional Privado de São Paulo, da editora Atlas, 2009, a UMICAD Direito Internacional, a UMICAD Castro, Direito Internacional Privado, a 5ª edição, André de Carvalho Ramos, curso de Direito Internacional Privado, e também o site Cielo, de publicação de artigos, para poder fundamentar aqui essas pontuações referentes ao Direito Internacional Privado, que configuraram no período da Idade Média.